Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 5 de Kislev. Estamos no ensaio 4 do Kuntres Acharon, do tratado final, que é a última parte do Tânia. O Alter Rebbe estava nos explicando a grandeza do alcance espiritual que se obtém através do cumprimento de mitzvot práticas, através da ação prática nesse mundo terrestre, envolvendo as coisas físicas e materiais. Nós desencadeamos um efeito cósmico espiritual que não é alcançado nem através do estudo da Torá, nem tampouco através da reza, da oração. Ele estava nos explicando aqui então a grandeza do cumprimento das mitzvot. Ele continua nos elaborando esse assunto quando ele vai nos dizer, em sequência, aquilo que ele já vinha nos falando, que através dos sentimentos mais sublimes que uma pessoa possa desenvolver, mesmo quando uma pessoa cultiva no seu coração amor e temor a Deus, baseados na sua percepção da grandeza divina, ou seja, a pessoa medita, reflete e contempla a divindade, e com isso desperta através do seu intelecto amor e temor a Deus. Porém, ele nos falou até agora, ele nos explicou que através desse amor e temor, como através do seu intelecto, da sua meditação intelectual, ele não consegue captar a essência de Deus, ele apenas vai chegar a ter conhecimento da existência apenas do plano externo da divindade, porque o ser humano, através das suas forças, dos seus poderes, através da sua capacidade, ele não é capaz de captar a essência divina, não só o ser humano, mas mesmo as criaturas celestiais, espirituais, como ele nos falou acima, elas só captam um reflexo da parte exterior da divindade, mas não a própria essência. Diferente disso é o que ocorre com a prática das mitzvot, conforme ele vai nos explicar mais adiante, que através do cumprimento das mitzvot práticas, a pessoa com isso capta algo da própria essência da divindade. Isso que prossegue nos explicando o Alter Rebbe. Ou seja, através do estudo da Torá, que envolve o nosso intelecto, através da oração, que envolve intelecto com meditação sobre a grandeza de Deus, mas mais do que o intelecto, a oração envolve também os sentimentos da pessoa. A pessoa desperta sentimentos de amor e temor a Deus, reza com devoção, com intenção. Porém, nós vimos que através de tudo isso a pessoa capta apenas um reflexo da divindade. Diferente disso, porém, é o que ocorre através da prática das mitzvot. Se fala que a prática das mitzvot se constitui em atos divinos. De fato, a pessoa está cumprindo as mitzvot através de ação prática. Mas ele nos diz, nessa ação prática se encontra o ato de Deus, são obras de Deus, as mitzvot. Heina, Maseh Elokim Heima, Heina. Bederech Ishtalshelut, Mekelim Leatzilut, Lebiar, na terminologia cabalística, ele nos diz que esses objetos ou esses seres e criaturas através dos quais nós cumprimos as mitzvot, nós cumprimos as mitzvot nos utilizando de coisas terrestres do mundo físico, como surgiram essas criaturas, esses seres, de onde elas vêm. Então, elas são provenientes dentro da cadeia de desencadeamento de energia divina, que se deriva dos keilim, dos atributos divinos, dos recipientes dos atributos divinos de Atzilut, do campo da emanação. De lá se propagam para os mundos inferiores de Briá e Yetzirah Asiyah, da criação, formação e ação. Mimahutan ve'atzmutan dechitzoniutan. Se diz que através do ato do cumprimento das mitzvot, com isso a gente se vincula, a gente atrai, a gente apreende, capta e absorve
a própria divindade presente nesses atos, nessas ações, ou nesses objetos, nesses seres, os quais estão envolvidos no cumprimento dessas mitzvot, porque eles se derivam, conforme ele explica aqui, no nível esotérico, eles se derivam, são originados na Ishtalshelut de Keilim de Atzilut, desde os recipientes da Sefirot, dos atributos de Atzilut, e assim eles vão se estendendo e descendendo até os planos posteriores, Briah, Yetzirah, Asiá, mas mesmo quando eles chegam aqui no nosso plano inferior, mundo de Asiá, no mundo da ação, e no campo físico terrestre, nós estamos abrangendo, nós estamos absorvendo e captando a sua própria essência do aspecto externo dos atributos divinos que se originaram em Atzilut, no campo da emanação. Portanto, ele nos explica que no cumprimento das mitzvot, diferente do que a pessoa capta com seu intelecto, quando a pessoa capta com o intelecto, seja no estudo da Torá, seja na meditação sobre a grandeza de Deus durante a tefilá, durante a oração, então nós falamos que com isso, dadas as limitações do intelecto humano, e não só o intelecto humano, dadas as limitações de todas as criaturas, nós não chegamos a captar, nós captamos alguma coisa de divindade, mas isso é muito residual, é apenas um reflexo, ou seja, aquilo que a pessoa consegue absorver dentro de si, o que a pessoa consegue sentir e perceber, ou mesmo aquilo que a pessoa consegue realizar, seja ela entendendo, percebendo ou não. O que ela capta é apenas algo da existência dos atributos divinos, mas algo apenas externo, residual, no nível inferior. Porém, através da prática das mitzvot, que ele nos falou que as mitzvot, elas representam obra de Deus, seja os elementos envolvidos na prática e no cumprimento das mitzvot são divindade pura, são obras divinas. No momento que a pessoa realiza essa mitzvah, com isso ela está captando a essência da parte externa dos atributos divinos de Atzilut, mas é uma essência, mesmo se tratando, entre aspas, apenas do aspecto externo e apenas dos recipientes da Sefirot, dos atributos de Atzilut, mas se tratando de captar a essência mesmo externa e dos recipientes de Atzilut. Atzilut é divindade pura, a pessoa está se vinculando à própria essência divina através disso, porque é desse nível, é dessa energia, daquilo que é derivado da parte externa dos chamados recipientes dos atributos divinos de Atzilut, que desce para os planos inferiores toda a vitalidade que vai dar existência aos mundos abaixo, Briah, Yetzirah, Asiá. E isso tudo, toda essa energia vital, todo esse potencial que dá vida e existência a todas as criaturas dos planos inferiores, tudo isso está revestido nos atos das mitzvot, na prática das mitzvot, conforme ele vai explicando. E ele nos dá um exemplo para ilustrar, como al derech mashal etrog uminav. Se nós tomarmos como exemplo, a título de ilustração, o etrog, aquela fruta cítrica especial que nós sacudimos, chacoalhamos durante a festa de Sukkot, o etrog e os seus espécies, acompanhados de outras 3 espécies de vegetais, não é? O lulava da saravá. Se diz que quando nós tomamos o etrog, quando nós seguramos o etrog na festa de Sukkot para cumprir essa mitzvah, ilbish bahen akadosh baruch hu mimahutan ve'atzmutan, está revestido neles, no etrog, nos seus espécies, no etrog e nessas plantas vegetais, Deus revestiu neles, nessas plantas, da parte da própria essência de Chassadim Pnimit ou Pnimim Dezo, seja algo que está relacionado com a Sefirot de cunho emocional de Atzilut, chamadas de Zozer Anpin, que a primeira delas é Chesed. Chesed significa bondade, disso é derivado o amor, etc. Então ele nos fala que no etrog e nos outros elementos, nos outros espécies vegetais que fazem parte dessa mitzvah, quando ela é cumprida na festa de Sukkot, estão revestidos, Deus revestiu sobre isso
parte da essência do Chesed, da parte interior dos Hassadim, das bondades de Zeir Anpin, conforme se encontram em Atzilut. Mas ele nos diz, essa essência, ela é derivada da parte externa dos atributos divinos de Atzilut, que nos dá, conforme é sabido, Bechol mitzvot masiot, que isso se aplica em todas as mitzvot de ordem prática, como nós já explicamos acima, que nas mitzvot, ao cumprir as mitzvot, os preceitos, talvez a pessoa esteja envolvida nisso apenas na sua parte externa, na sua parte superficial, que é a parte da ação. Por isso, às vezes, isso é lamentável, mas às vezes acontece conosco que o cumprimento das mitzvot é feito até de forma um pouco mecânica. A pessoa desincumbe a obrigação na prática e às vezes mesmo sem haver envolvimento intelectual ou sem haver envolvimento emocional naquilo que a pessoa está fazendo. Portanto, a realização, o ato de cumprir a mitzvah às vezes envolve somente a parte externa do ser humano que cumpre. Por isso, o alcance delas também está relacionado com a parte externa dos chamados atributos divinos, dos recipientes dos atributos divinos em Atzilut. Assim acontece em todas as mitzvot práticas. Então, aqui ele nos deu o exemplo do etrog, que é uma fruta vegetal, uma fruta cítrica, e também os outros elementos, os outros vegetais que fazem parte do kit para o cumprimento dessa mitzvah em Sukkot. Então ele nos diz que neles, ao realizar a mitzvah, está revestido algo da própria essência dos chassadim, do chesed de Zeir Anpin, do atributo de chesed superior de Atzilut. Ele nos fala, ou seja, aqui existem duas partes envolvidas na feitura, na realização dessa mitzvah. Existe o sujeito e o objeto. O sujeito é o Yehudi que está cumprindo a mitzvah, e o objeto é o objeto material, físico, que ele está se utilizando para cumprir a mitzvah. Nesse caso, no nosso exemplo, o etrog, não é? O Yehudi que está cumprindo a mitzvah, ele também é portador de uma alma divina. Ele também tem uma espiritualidade dentro de si. Ele carrega uma espiritualidade elevada dentro de si. Então, qual a diferença do poder espiritual presente na alma do sujeito em relação à energia espiritual presente no objeto com o qual se realiza a mitzvah? No nosso exemplo aqui, no etrog. Então ele nos fala que existe uma diferença. No etrog, no objeto de mitzvah, está presente algo da essência dos atributos divinos, algo derivado, mesmo que seja da parte externa e dos recipientes das sefirot, mas isso tem a ver com chesed de Atzilut. Ou seja, aqui há uma percepção, uma captação de algo essencial, de uma parte da essência dos atributos divinos supremos, Mashen Ken Adam, o que não acontece em relação à pessoa, o sujeito que cumpre a mitzvah, afilo Yeshlo Neshama de Atzilut, mesmo que seja uma pessoa muito elevada, como Moshe Rabbeinu, alguém que seja portador de uma alma elevadíssima, muito espiritualizada, uma chamada alma de Atzilut, uma alma que mesmo estando aqui revestida no corpo físico, no mundo de Asiá, no mundo da ação, no mundo terrestre, mas ela continua com as características de Atzilut, características divinas do campo da emanação. Isso se chama as almas elevadíssimas, que são chamadas de Neshama de Atzilut. Ele nos fala que um ser humano, mesmo sendo portador de uma alma como essa, uma alma de Atzilut, mas me'achar shemelubeshet beguf, uma vez que aqui ela está revestida num corpo físico, no mundo material, isso a limita, isso obstrói a revelação da sua espiritualidade, isso condensa a energia divina revelada dentro dela. Portanto, lo yuchal limtso benafsho ulehasig mahutan ve'atzmutam shel pnimiut hachassadim dezo ve'atzilut. Por isso, a própria pessoa, com todo o seu esforço espiritual, com toda a sua elevação,
ela não vai conseguir encontrar dentro de si através dos poderes da sua alma, seja através dos poderes intelectuais, pensando, meditando, contemplando na grandeza de Deus, seja através dos poderes emocionais, despertando e cultivando dentro de si amor e temor reverencial a Deus, mas a pessoa não vai conseguir encontrar dentro de si, dentro da sua alma, essa essência da divindade. Ela não vai conseguir captar de forma alguma ela própria com a sua alma, mesmo se tratando de uma alma de Atzilut, mas como ela está aqui revestida num corpo físico, num plano material, ela não vai conseguir captar a própria essência de Pnimiut Chassadim Desod de Atzilut. Ela não vai captar e não vai chegar perto da essência desses atributos divinos conforme se encontram no mundo de Atzilut. Portanto, ele nos diz que o ser humano, mesmo com toda a sua meditação, com todo o seu intelecto a serviço da espiritualidade, mesmo com todos os seus sentimentos sublimes de amor e temor, ele não é capaz de chegar à essência desses, com todo esse seu esforço espiritual, ele não é capaz de atingir a essência desses atributos divinos nesse plano de Atzilut. כי אצילות היא בחינת חיה בכללות העולמות הביאה, שבחינת מקיף מלמעלה ואינה מתלבשת בכלי כלל. E ele nos dá explicações, prossegue nos dando explicações profundas e cabalísticas sobre esse tema, nos dizendo que o mundo de Atzilut corresponde ao grau de espiritualidade chamado Chaya, dentro do quadro geral dos mundos espirituais. Ou seja, se fala na Kabbalah de 4 mundos, 4 planos espirituais, de cima para baixo, em termos de hierarquia espiritual, por assim chamar, de elevação. Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, o campo da emanação, da criação, da formação e da ação. E se diz que cada um desses 4 planos corresponde a um grau e nível de espiritualidade. Então, na realidade existem 5 nomes e que eles correspondem a 5 níveis de espiritualidade da alma. Aqui ele está tratando dos 4 níveis. O 5º já é por demais transcendental, mas esses 4 níveis da alma, falando de baixo para cima, Nefesh, que está mais ligado à parte orgânica, Ruach, que está mais ligado à parte emocional, Neshama, que está mais ligado à parte intelectual, e Chaya, que é um nível mais envolvente, circundante, é um nível que não se manifesta em algum poder específico, mas ele é um pouco transcendental, ele envolve e circunda a pessoa por cima, ou seja, um nível espiritual mais elevado. Então assim ele nos diz, o mundo de Asiyah está associado com a espiritualidade de Nefesh. Indo agora de baixo para cima, o mundo de Yetzirah, a formação, está associado com a espiritualidade de Ruach, que está presente e predomina nele. No mundo de Briah, da criação, que predomina e prevalece nele, é a espiritualidade e o poder de Neshama. Enquanto que Atzilut, o 4º e mais elevado mundo, ou o primeiro de cima para baixo, mundo da emanação, que predomina nele, é esse nível transcendental envolvente de espiritualidade chamado Chaya. Então ele nos diz, já que esse nível é um nível transcendental que não se reveste, por exemplo, o intelecto se manifesta no cérebro, as emoções se expressam também no coração, o poder de ação da pessoa pode se manifestar nos braços, na locomoção, através das pernas, etc. Chaya, que isso envolve vontade e algo mais sublime, algo que não se reveste num órgão específico ou num elemento particular. Por isso ele permanece como uma aura de uma forma envolvente, de uma forma circundante. Assim também ele é equiparado com o mundo de Atzilut, ou a espiritualidade presente no mundo de Atzilut da emanação, é uma espiritualidade transcendental, que portanto ela não se reveste de forma específica. Por isso ele nos diz, é tão difícil de apreendê-la, de captá-la, a essência dos atributos de Atzilut.
Assim como Atzilut corresponde a esse nível de Hayá, esse nível transcendental, por isso a pessoa não é capaz de captar, seja através do seu intelecto, ou seja através das suas emoções, ela não é capaz de captar algo dos atributos divinos de Atzilut, mesmo dos recipientes e mesmo da parte externa. A pessoa não é capaz de captar a essência ou algo da essência desses atributos, apenas ter noção e conhecimento superficial da existência disso. Arranhar um pouco, ter alguma noção disso, mas não significa captar a essência. Que a pessoa atinge, o que a pessoa capta através do seu esforço espiritual, através do seu empenho, meditando, sentindo, cultivando os sentimentos, é apenas a existência desses atributos, a existência dessa divindade. Isso a pessoa capta algo da existência através dos seus sentimentos de temor e amor a Deus, desenvolvidos a partir do seu intelecto e da sua meditação. Então, através disso a pessoa chega a atingir algo, ou a se conectar, ou ter alguma noção, mesmo que seja superficial, externa, sobre os atributos divinos de Atzilut. Mas como nós falamos, apenas tomando conhecimento da existência, porém sem captar a essência. Isso que está escrito na Torá a respeito de Moshe Rabbeinu, quando Moshe Rabbeinu pediu a Deus, ele falou: Deus, eu quero contemplá-lo, ele queria contemplar Deus, captar mais divindade, em outras palavras, captar e ter percepção da própria essência divina. Deus diz para ele: Veraita et achorai, Moshe, não é possível, você vai ver e contemplar apenas a parte de trás, por assim dizer, por assim chamar, metaforicamente falando. Então, aqui se fala que Moshe queria ver, veraita, Harei ninai kvodecha, me mostre de forma que eu possa ver, contemplar. Visão é uma coisa muito forte, uma coisa é o que a pessoa vê com os próprios olhos, então isso, aquilo que a pessoa viu, é internalizado dentro dela de uma forma muito intensa, diferente do que aquilo que a pessoa ouviu, aquilo que a pessoa escutou, que contaram para ela, descreveram para ela. Tudo bem, a pessoa pode absorver, mas essa absorção não é tão profunda e impactante como aquilo que a pessoa viu com os próprios olhos. Portanto, a visão se refere a algo que a pessoa capta e absorve na sua essência. Já a audição, aquilo que a pessoa escuta, etc., isso pode ser algo que mexe só com a parte superficial, externa, algo que envolve só a existência. Moshe aqui queria ver divindade, queria contemplar, em outras palavras, ele queria captar a essência. E Deus responde a ele: se você quer ver, ou seja, você quer se conectar à essência, só vai ser possível você se conectar àquela essência mais externa e superficial, aquilo que ele chama aqui a nuca, a parte de trás, por assim dizer. Isso que ele nos diz, se um ser humano é capaz de captar a essência, porque no final Moshe viu alguma coisa. Está certo que é só a parte externa, a parte, a nuca, entre aspas, a parte de trás, mas ele viu. Em outras palavras, ele captou algo da essência desses atributos divinos, mas ele nos diz, isso não foi através do seu poder e capacidade intelectual, da sua meditação, reflexão na grandeza divina, não foi tampouco através dos sentimentos sublimes que Moshe Rabbeinu tinha de amor e temor a Deus. Isso aconteceu através de que canal? Nem do canal racional, nem do canal emocional, mas sim, essa conexão se deu através da profecia, e profecia é algo que transcende o racional intelectual, e o emocional sentimental é uma outra dimensão, é outro canal. Em outras palavras, profecia é algo que se recebe de cima, que o profeta recebe de Deus, uma dádiva divina, e não aquilo que a pessoa obtém através dos seus esforços, seja esforços intelectuais, ou seja esforços emocionais. Portanto, aquilo que foi dado a Moshe, captar da essência dos atributos divinos, mesmo que seja na parte externa, na parte superficial, aquilo que ele chama de trás, foi através do poder de nevoá, de profecia.
Mas ele ressalta mais uma vez que o ser humano, através da sua própria iniciativa, dos seus poderes, aqui se não fosse a profecia que Deus dotou Moshe, ele não captaria isso. Aquilo que a pessoa pode captar por si só, através de intelecto e emoções, é apenas a existência dessa energia divina, mas não chegar à própria essência. Isso, ele nos diz, é obtido, essa possibilidade de se captar algo da essência através da profecia, ocorre porque porque profecia, ela implica num despojamento do plano físico, da pessoa se desvincular, se soltar do campo físico, se desprender das limitações físicas, corpóreas, etc. Então, por isso ele nos diz, quando Moshe captou algo, mesmo que seja da parte externa, superficial, que ele chama aqui da parte de trás, e aqui se diz que Moshe viu, contemplou que isso implica em captação de algo essencial. Então ele diz, isso ocorre, Moshe Rabbeinu chegou a isso somente através da profecia, porque a profecia paira sobre aquele que se despoja, se desprende, é capaz de se desvincular do plano físico, corpóreo e material. E dessa forma, quando ele não tem mais tantas limitações, porque o físico material limita a captação de espiritualidade, quando ele consegue se despojar e receber o dom da profecia, dessa maneira ele pode chegar a captar algo essencial da divindade, mesmo que seja aquela parte de trás, ou superficial, ou externa, como foi no caso de Moshe. Porém, toda alma incorporada aqui no plano físico, toda alma revestida de um corpo físico no mundo material, para ela não é possível ver, e ver significa absorver de forma essencial, apreender a essência da divindade, da energia divina. Ele diz o motivo e a razão disso é simples, porque é impossível para uma criatura, toda criatura, qualquer que seja, não só a criatura humana, mesmo criaturas angelicais, espirituais, etc., almas, anjos, é impossível para uma criatura captar qualquer coisa, qualquer vestígio, até que seja, da essência da divindade, que é o Criador. Criador é infinito e limitado, e toda criatura tem as suas limitações. Portanto, qualquer criatura que seja não é capaz de captar coisa alguma, de captar nada da própria essência divina que reflete o Criador infinito e limitado. O Klei Asagá Enzu Albashal Tfisal Dveikut Ubli Asagá Enzu Albashal Tfisal Dveikut Amitit. E se a criatura não capta, ou seja, ela não consegue apreender, ou aprendendo, estudando, entendendo, meditando, ou sentindo, e para a pessoa sentir, primeiro ela precisa também entender, se não ver, mas pelo menos entender. Se não há aqui entendimento e captação, não há como revestir a alma nessa essência, não há como ela agarrar e tomar e segurar, não há como haver aqui um vínculo e uma ligação verdadeira da criatura, da alma ou da pessoa com a essência divina. Então, uma vez que mesmo o ser humano, que é dotado de intelecto, que é o poder mais elevado que nós temos, mas todo o nosso intelecto não se constitui num instrumento, numa ferramenta, através da qual nós podemos captar a essência divina, porque nosso intelecto sempre vai ser limitado. Portanto, mesmo os sentimentos derivados do nosso pensamento, amor e temor que cultivamos, etc., através deles a gente também não vai conseguir, assim como a gente não consegue através do intelecto, tampouco através dos sentimentos derivados dessa meditação, desse intelecto, não somos capazes de captar a essência divina. Por quê? Porque sempre vai estar em evidência a nossa limitação intelectual, a nossa limitação emocional, e
quando se trata da essência da energia divina revestida nos atributos divinos de Atzilut, etc., então isso é algo divino, infinito, ilimitado. Por isso, através dos nossos poderes, por mais elevados que sejam, não conseguimos captar essa essência. Mas continua, o Alter Rebbe nos diz, porém é diferente o que ocorre através do cumprimento das mitzvot práticas, através da realização das mitzvot aqui embaixo. Então, naquele exemplo que nós estávamos tomando, que é o etrog, e as plantas que são utilizadas, os quatro espécies de plantas que são utilizadas para cumprir essa mitzvah em Sukkot, então ele nos diz, esse etrog, essa fruta cítrica aqui em Sukkot, ela é um objeto de cumprimento da mitzvah. Ele nos fala, sabe o que é esse etrog que você segura na mão? Essa fruta cítrica, não é? Que é mais do que um limão elaborado, não é? Por isso é mais caro e mais raro, mas é uma fruta que você segura na sua própria mão. Ele nos diz, sabe o que está presente nessa fruta que você está segurando na sua mão em Sukkot, na hora de cumprir essa mitzvah? Se diz que a vitalidade, a energia presente nesse objeto de mitzvah, nesse etrog, é algo que foi atraído e desencadeado daquilo que vem da essência da parte externa do atributo divino presente na Sefirah de Malchut de Zod Atzilut, e é de lá que essa energia descendeu, de lá ela se desencadeou, de lá ela foi fluindo e sendo atraída para os planos mais inferiores, mas aquilo originalmente é uma energia divina, ou seja, aquilo é divindade explícita, aqui uma energia divina evidente e revelada, e é isso que vai descendendo até dar origem, dar existência, fazer surgir o etrog físico aqui nesse mundo material. Com os Katuv Betz Chaim, inclusive nos tratados cabalísticos, lá se fala Shekol Aperot Hen Beatzilut, que a origem de todos os frutos, de todas as frutas, é no plano de Atzilut, no campo da emanação, não é? Só que outras frutas não estão envolvidas com o cumprimento de mitzvah. A fruta do etrog é uma fruta através da qual, na festa de Sukkot, nós cumprimos uma mitzvah. Por isso, nelas, todas as frutas podem ser derivadas de Atzilut, conforme diz na Kabbalah. Porém, no caso do etrog, que é um objeto de mitzvah, uma fruta através da qual se cumpre uma mitzvah, se fala que essa energia divina original, vinda de Atzilut, desse nível de emanação onde tudo está unificado com Deus, está presente, ela que deu origem, ela que dá existência a todas as frutas e também ao etrog, mas no caso do etrog, por ser um objeto de mitzvah na festa de Sukkot, então essa energia, a essência dessa energia divina está presente dentro dele. Então, uma vez que a fonte de vitalidade do etrog é derivada da essência da divindade, daquele nível que nós falamos, o nível externo dos recipientes dos atributos de Atzilut, que são divindade, porque em Atzilut tudo está perfeitamente integrado com Deus, as Sefirot e Deus estão unificadas em Atzilut, não só as luzes das Sefirot dos atributos, mas também os chamados recipientes. Portanto, ele nos diz que aqui no etrog está manifesto, está revelado essa energia, esse poder de energia divina, que está originado no plano elevado de Atzilut. E ele continua nos explicando como no etrog físico aqui no nosso mundo terrestre se manifesta, se estende até ele algo da sua raiz original em Atzilut, que Atzilut, como nós falamos, é a essência divina, que Lamed Kelim de Atzilut, aqui ele usa também conceitos esotéricos profundos para nos explicar isso. Lamed Kelim de Atzilut Yardu Lebiyah, Vehen Yud Ma'amarot, Vahem Nivra Olam Alidei Tlapshut, Benukveta de Atzia, Mahut Bemahut. Então aqui ele nos se refere 30 recipientes de Atzilut, ou seja, são energias provenientes do mundo de Atzilut que descem para vitalizar e fazer surgir as criaturas dos mundos inferiores, Briah, Yetzirah, Asiah, que isso está associado aos 10 pronunciamentos, a energia divina investida nos 10 pronunciamentos através dos quais Deus criou o mundo, todos os seres e criaturas. Então isso vai se revestindo, ou seja, isso originado
em Atzilut, nos atributos divinos de Atzilut, mas depois ele se reveste até chegar, até ter a Itlavshut, se revestir no plano mais baixo, em Malchut de Asiyah, Mahut Bemahut, mas ainda se trata que aquela essência, aquela energia essencial divina, que era proveniente de Atzilut, mesmo quando ela chega no plano mais baixo do mundo espiritual de Asiyah, para dar origem, fazer surgir, dar existência às criaturas depois físicas no mundo material, prático de Asiyah, mas aqui também, na essência de Malchut de Asiyah, está presente ainda a essência da energia divina original que estava em Malchut de Atzilut, naquele plano elevadíssimo. Aqui ele nos diz de uma forma mais específica que Akelim de Atzilut nasu neshama be'asiyah, porque aqueles atributos de Atzilut que emanam a energia divina em Atzilut estão completamente integrados e unificados ainda com a divindade, mas desses atributos de Atzilut, que a luz divina vai ser processada, a energia divina vai fluir para os planos inferiores, até chegar no plano mais baixo, Asiyah, se diz que esses atributos de Atzilut, eles acabam se transformando na alma de Asiyah, eles se transformam, ou seja, eles vão ser a fonte de vitalidade, de energia, para o mundo de Asiyah, Shei Bechinat Elokut Mamash. Então, assim como a Neshama, a alma, é Elokut, é divindade, é totalmente divina, assim também essa força originada em Atzilut, que vai dar vitalidade a Asiyah, é divindade explícita ainda, Lefish Be'atzilut e o Vegarmoichad, porque como falamos, em Atzilut há uma unificação total, integração completa dos atributos com Deus, Amatzil Ve'anetzal, o emanador e aquilo que dele emana, então quando se reveste a essência da espiritualidade derivada de Atzilut, quando isso se reveste na essência dos atributos divinos e particularmente o atributo de Malchut em Asiyah, de onde é derivada toda a existência do mundo físico material, Nitaveh Etrog. Enfim, ele nos explica de acordo com a Kabbalah como surgiu o Etrog. Na verdade, como surgem todas as frutas, todos os outros seres, mas aqui especificamente essa fruta que na festa de Sukkot se torna um objeto de mitzvah, no caso o Etrog. Ele nos fala que a origem disso é de uma energia divina que foi processada a partir do nível mais elevado de Atzilut, da emanação, quando tudo está unificado com Deus, integrado com Deus, até chegar no plano espiritual de Asiyah, quando isso se torna a Neshama, a espiritualidade e a força vital do plano de Asiyah, de ação. Então isso ainda é divindade pura conforme era em Atzilut. Seja essa energia divina que desce até o plano de Asiyah sem perder as suas propriedades. Então, assim como lá em Atzilut aquilo era divindade pura, então mesmo se tornando Neshama em Asiyah, a espiritualidade e força vital de Asiyah, isso continua tendo essa propriedade divina, e é essa força e energia que dá origem à existência e vida do Etrog, que é o objeto de mitzvah. De qualquer forma, o que ele quer nos dizer é o seguinte: Nimtzah, ocorre então, a etrog, quando você segura com sua mão em Sukkot o etrog, essa força essa fruta cítrica, com a outra mão você segura o lulav, adá, saravá, as outras três plantas, os outros três espécies vegetais, mas aqui ele está tomando como exemplo o etrog, e você os sacode e chacoalha de acordo com a halachá, faz os movimentos devidos conforme prescreve a halachá. Então saiba que nesse momento que está acontecendo é algo que tem um efeito espiritual grandioso. Saiba que nessa hora, Harezetofes mamash hayuto hamelubash bo, naquela hora você não está segurando apenas a fruta cítrica chamada etrog, mas nesse etrog se encontra uma energia divina especial, uma energia divina que é originada ainda em Malchut de Atzilut.
e disso desencadeou para se tornar Neshama do mundo de Asiá, espiritualidade e força vital do mundo de Asiá, e disso surgiu o Etrog. Mas originalmente, quando você segura o Etrog por tabela, você está conectado não só com a fonte da sua existência em Malchut de Asiá, no plano de Asiá, no plano espiritual da ação, mas já que essa força, esse poder de energia divina presente no campo da ação é derivado desde Malchut de Atzilut, quando você segura o Etrog, em outras palavras, você está segurando um pedaço, entre aspas, você está agarrando, você está se vinculando ao nível de energia divina que está revestido na Sefirah, no atributo de Malchut de Atzilut, que por sua vez, por ser Atzilut, lá tudo está perfeitamente unificado com Deus, está integrado de forma completa com a divindade Ameyuchedet Beor Ein Sof Ha'Ma'atzil Baruch Hu. Portanto, com isso ele está nos explicando a vantagem, a superioridade que existe no cumprimento das mitzvot práticas, acima, que isso transcende a capacidade de alcance espiritual que nós podemos ter através dos nossos sentimentos, mesmo que a pessoa sinta de verdade reverência a Deus, amor a Deus, ou que isso foi desenvolvido através do seu intelecto, ele meditou na grandeza de Deus, ele contemplou e etc. Mas ele nos diz sempre, com esses sentimentos derivados do intelecto, a pessoa jamais vai ser capaz de captar a própria essência de Deus, ela vai só tomar conhecimento da sua existência, vai arranhar alguma coisa a nível externo, a nível superficial, saber da existência, mas não captar a essência. Diferente disso é o que ocorre com a prática das mitzvot envolvendo as coisas materiais físicas. Se fala que essas coisas materiais físicas, nelas está presente algo da energia divina vital, algo que está ligado, ou seja, isso é obra da mão de Deus, e aqui está presente algo da essência da energia divina. Portanto, através do cumprimento das mitzvot, ele nos traz aqui cabalisticamente a explicação, dizendo de que através do cumprimento das mitzvot a pessoa atinge a própria essência, os níveis externos, superficiais ou inferiores, mas ele capta a essência. Os níveis inferiores, superficiais, de trás da essência, são incomparavelmente maiores, mais elevados do que tudo que a pessoa possa captar a nível de saber da existência. Saber da existência, a pessoa sabe da existência. Inclusive, mestres racídicos às vezes diziam, uma coisa é a pessoa contar como é a viagem, como é tal lugar, ou como é tal museu, ou descrever e etc. Não é? Talvez alguém que conheça, alguém hoje se faz tour virtual, etc. Outra coisa é a pessoa ir para lá mesmo, não só descrever, não só imaginar, não só ver fotografias, mas de fato ir para lá, não é? E vivenciar todos esses locais, todos esses lugares. Então uma coisa é ter noção, saber da existência, mas saber da existência ainda é uma coisa vaga, é uma coisa ainda superficial. Quando se trata de captar a própria essência, de vivenciar a essência, então mesmo que seja de um nível ainda superficial, de um nível inferior, mas quando se trata de captar a essência, isso é muito mais elevado do que qualquer noção de apenas saber da existência. Por outro lado, ele nos diz, isso se aplica que a pessoa capta a essência apenas quando ele toma o etrog na sua mão e cumpre a mitzvah na prática. Agora, se ele ficasse refletindo e meditando, vamos dizer que ele é um estudioso da Kabbalah, e ele conhece os segredos místicos e esotéricos daquilo que desencadeia a mitzvah do etrog, e ele, ao invés de pegar e tomar o etrog, ele fica meditando e refletindo com extrema concentração e de forma muito elevada em todos os efeitos místicos esotéricos que são produzidos pelo etrog, etc. E ele de fato se concentra, medita, se impressiona, contempla, não é?
Mas ele nos diz, mesmo que ele tenha todas as kavanot, todas as intenções cabalísticas possíveis relacionadas com o etrog, mas se ele não cumprir a mitzvah na prática, se ele tiver apenas a kavaná, apenas a intenção, por mais profunda e elevada que seja, ele não vai captar coisa alguma, ele não vai apreender, não vai absorver nem captar. Afayode Asod, mesmo aquele que é iniciado, que conhece os segredos e mistérios da Kabbalah com as explicações místicas do efeito da mitzvah, mas através, como nós falamos, através da meditação, da contemplação, do entendimento, ele vai captar apenas a existência desse conceito, mas não a essência dessa espiritualidade. Velo Mahutá. Por isso ele nos diz, se a pessoa ficar apenas refletindo, estudando sobre o etrog, mesmo da parte mais mística, etc., que o etrog é originado em Malchut de Atzilut, no campo o 10º atributo, no campo da emanação, e etc. Então, mesmo conhecendo toda a trajetória do etrog até o surgimento dele no campo físico, mas isso vai significar apenas ter conhecimento da existência, da energia divina aqui presente, mas isso não vai representar nada em termos de captar a essência. Diferente disso, quando a pessoa de fato cumpre a mitzvah do etrog, quando a pessoa segura na mão o etrog e, conforme a Halachá prescreve, junta com as outras 3 espécies vegetais e cumpre a mitzvah da forma adequada, então se diz que nessa hora a essência da energia divina, a essência da divindade está revestida no próprio etrog físico palpável, e quando a pessoa segura o etrog e o sacode, conforme prescreve a Halachá, com isso ele está captando, ele está apreendendo, está segurando a própria essência do etrog, e através disso que ele está segurando, captando a essência do etrog, ele está segurando, por assim dizer, e captando a própria essência da divindade, da energia divina que está revestida no etrog. Isso se aplica somente no etrog em si, no cumprimento prático da mitzvah, e não nas meditações relacionadas com o etrog, nos efeitos espirituais do etrog. Meditando, refletindo sobre isso, a pessoa não vai atingir essa captação, não vai atingir esse nível espiritual. Aqui ele nos diz uma novidade adicional, interessante, que o mesmo se aplica, ou seja, isso que nós falamos, que se atinge, que se capta a essência através do cumprimento prático da mitzvah, somente através disso, não através do estudo dos conceitos esotéricos ligados à mitzvah, etc. אך בלימוד הלכות אתרוג משיג ותופס האתרוג ממש ומצוותו כהלכה בבחינת דיבור ומחשבה. Mas ele nos diz que o mesmo de certa forma também se aplica quando a pessoa estuda na Torá as halachot, as leis práticas referentes ao cumprimento da mitzvah do etrog. Ou seja, vamos dizer que a pessoa, para poder cumprir de forma adequada a mitzvah do etrog, ele tem que saber como escolher o etrog, o que é um etrog kasher, o que torna ele inválido, se é um furo aqui, se é um buraco ali, se é uma mancha a colar, ou se há um risco. Enfim, existem qual o tamanho mínimo e etc. Existem muitas mitzvot relacionadas a kashrut do etrog, o que torna ele apto, como também ao manuseio dele, como cumprir e desincumbir a halachá da forma correta. Então ele nos fala aqui que quando a pessoa está estudando as halachot, as leis referentes ao cumprimento prático da mitzvah do etrog, com isso também ele alcança, ele também capta algo da essência da divindade. Ou seja, que aqui ele ainda não está cumprindo a mitzvah, ele está estudando sobre as leis de como cumprir essa mitzvah. Enquanto a mitzvah é cumprida através da ação, chamada vestimenta da alma, ação, nós sabemos que a alma tem 3 vestimentas, pensamento, fala e ação. Então ele nos diz, a mitzvah de fato aqui do etrog é cumprida através da ação, mas mesmo quando ele está envolvido no pensamento e na fala, no estudo das halachot, no estudo das leis referentes ao cumprimento prático da mitzvah de etrog. Então, quando ele está aqui, ele não está estudando os efeitos místicos esotéricos, não. Ele está estudando as halachot práticas, como implementar
como cumprir essa mitzvah de forma adequada. Então, com isso, ele diz, naquela hora, no estudo prático dessas halachot, sempre o aspecto prático. Então, ele, no seu pensamento, para estudar, ele tem que estar pensando, ele tem que estar concentrado, e ele também está falando, como a gente diz, que as palavras da Torá sempre devem ser lidas não só visualmente, mas também pronunciadas verbalmente, não é? Então, na hora que a pessoa está estudando essas leis práticas de como cumprir a mitzvah do etrog, então, através da sua fala e do seu pensamento, ele também vai estar captando algo da essência divina, da essência da energia divina que está revestida no próprio etrog. Então, de qualquer forma, o que sempre está enfatizado aqui é o lado prático, mesmo se tratando de estudo da Torá, mas o estudo da Torá que está conduzindo e levando a prática para a implementação da mitzvah no campo prático, as halachot, as leis que nos instruem como cumprir a mitzvah. Mas ele nos diz, isso se aplica, na realidade ele nos fala que isso, porque existe um conceito que, às vezes, mitzvot que nós não temos a possibilidade de cumpri-las hoje em dia, quando nós estudamos as suas leis, é considerado como se a gente estivesse cumprindo. Então, por exemplo, leis das oferendas, dos sacrifícios que eram trazidos no Beit HaMikdash. Hoje em dia, por enquanto, nós não temos ainda o Beit HaMikdash, o templo sagrado, então não dá para cumprir na prática essas leis, mas se fala que quando nós estudamos as leis referentes a essas mitzvot, essas oferendas na Torá, então é considerado, estudamos as halachot, as leis referentes ao cumprimento dessas oferendas, dessas leis, é considerado como se a gente estivesse trazendo na prática. Agora ele vai adicionar e vai nos acrescentar que na realidade, mesmo no estudo místico, também se produz esse efeito. Quando uma pessoa, ou seja, como introdução para o cumprimento de uma mitzvah, ou às vezes na impossibilidade prática de cumprir uma mitzvah, então não só estudando as halachot, as leis referentes a essa mitzvah, mas também estudando e se aprofundando nos efeitos místicos realizados por essa mitzvah, nos resultados espirituais que são obtidos através dessa mitzvah, ou seja, o aspecto mais profundo, não é, místico, cabalístico da mitzvah, com isso também se produz efeitos, com isso também, de certa forma, a gente se aproxima dessa captação da essência de um nível divino. Isso que ele nos diz, mais ainda, não só o estudo da Halachá, no caso do exemplo que a gente estava dando no cumprimento da mitzvah do etrog, mas aquele que estuda também os mistérios cabalísticos da mitzvah do etrog, as intenções que há por trás dessa mitzvah, então isso também vai atribuir a ele, a pessoa, a sua alma, o poder de alcançar algo da própria essência divina, não somente arranhar o conhecimento da existência, tomar conhecimento da existência, mas captar algo da própria essência. Porque uma vez que aqui está se tratando de segredos e mistérios que envolvem uma mitzvah prática, o conteúdo mais profundo da mitzvah do etrog, físico, prático, então isso acaba envolvendo por tabela, quer dizer, não só o etrog, que contém dentro de si essa energia divina de forma revelada, como ela se derivou de Malchut de Atzilut, chegando a se tornar Neshama de Asiá, a espiritualidade do mundo de Asiá, até dar surgimento, existência ao etrog. E como nós falamos, todo objeto de mitzvah aqui embaixo, ele contém dentro de si essa energia que ainda está conectada à sua fonte e origem. Portanto, tudo que de Torá a pessoa estuda relacionado com a mitzvah prática, não só as halachot, mas agora ele nos diz também, e muito mais, o estudo místico, esotérico, profundo desses conceitos ligados à mitzvah prática. Mas ele diz, por exemplo, quando a gente fala sobre o etrog, aquilo que a gente viu, se fala que o etrog é derivado de Malchut de Asiá, sua criação surgiu a partir da alma a vitalidade divina que é chamada alma de Asiá, que isso por sua vez é proveniente de Malchut de Atzilut. Não? São conceitos místicos ligados com as Sefirot, com os 4 mundos, com as 10 Sefirot que existem em cada mundo, em cada plano. Se a pessoa estudar esses conceitos desvinculados da mitzvah,
estudar sobre Atzilut, Briah e Tzirasiyah, sobre as 3 sefirot de cunho intelectual, as 7 sefirot de cunho emocional, a última sefirot de Malchut, que é da qual flui energia para todos os planos inferiores. Mas se a pessoa estudar isso de forma desconectada, também é um estudo místico, é um estudo esotérico, mas aqui, se ele não estiver relacionado com a prática da mitzvah, se não estiver associado ao efeito produzido pelo etrog, nesse exemplo que nós estamos dando, a pessoa, com isso, a pessoa vai estar estudando, vamos dizer, os mesmos temas, os mesmos conceitos, mas aqui desvinculados da mitzvot. Quando estão desvinculados das mitzvot práticas, então o estudo desses conceitos não vai levar à captação da essência das revelações divinas, apenas o conhecimento da existência. Ele vai conhecer que existem conceitos, 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, 10 sefirot, etc. Mero conhecimento da existência, não é? Algo mais superficial, apenas um reflexo. Somente quando o estudo mesmo místico estiver relacionado com o cumprimento prático das mitzvot, somente dessa forma é que a pessoa vai estar não só tomando conhecimento da existência superficial, mas sim também captando a própria essência. Isso que conclui o Alter Rebbe nos dizendo, Aval Dafka Sodot mitzvah, isso se aplica, isso que a pessoa capta a essência, se aplica somente quando ele estuda os mistérios, os segredos ocultos envolvidos e relacionados com as mitzvot, relacionados com a prática dos preceitos. Porque o estudo da parte mística das mitzvot, ele não é inferior, ele não tem menos importância do que o estudo das leis práticas de como implementar, de como cumprir as mitzvot. Muito pelo contrário. São 2 coisas distintas. Uma é saber como tecnicamente cumprir a mitzvah, as instruções práticas. Outra é saber e conhecer qual é o efeito místico, qual o alcance, qual é o efeito espiritual que produz a mitzvah. Não é? Então ele nos diz, esse conhecimento místico não é inferior em categoria ao conhecimento das halachot, das leis práticas, muito pelo contrário. Por mais que no estudo místico espiritual a pessoa não capte essência. Quando a pessoa estuda a halachá, a lei prática, então ele sabe, existe o tempo do cumprimento da mitzvah, o horário, se existe o local, se existe o tamanho, se existem as medidas do etrog. Então são coisas palpáveis, tangíveis, e isso a pessoa pode captar a própria essência desse conhecimento. Diferente disso é quando a pessoa estuda sobre efeito espiritual, sobre as consequências cósmicas, espirituais, que se desencadeiam através de cada mitzvah. O que a gente entende disso? A gente não capta a essência, são assuntos abstratos, místicos, etc. Mas, ele nos diz, quando vinculado às mitzvot, isso também nos conduz a uma captação da essência da luz divina. Mas isso somente quando esse estudo místico esotérico está relacionado ao conhecimento dos segredos místicos, dos motivos profundos por trás das mitzvot, que uma vez que esse objeto físico que a pessoa toma, no caso o etrog, a pessoa capta a própria essência do etrog, não é? E através da captação da essência do etrog, nós falamos que com isso ele capta também a energia divina presente no etrog. E assim como através do estudo das halachot, quando a pessoa ainda está no estudo teórico, no seu pensamento e na sua fala, ele ainda não está segurando o etrog na sua mão. Mas mesmo assim, ele está falando do etrog, descrevendo o etrog, entendendo o etrog. Isso é considerado como se ele já estivesse captando a própria essência do etrog. Ele nos fala que o mesmo se aplica também no estudo místico relacionado com o etrog, quando a pessoa estuda e aprende e entende os significados espirituais profundos relacionados ou desencadeados pela mitzvah do etrog. Então ele nos diz que isso também está relacionado com a captação da essência. E mais ainda, não é que também está, na realidade, através do estudo profundo, místico, desses assuntos, se fala que aqui a energia divina está mais revelada. Ela se manifesta mais do que quando a pessoa está estudando apenas as medidas mínimas ou máximas no tamanho do etrog. Mesmo que aqui a pessoa, os conceitos místicos que ela está lidando, ela não capta a essência desses conceitos, são conceitos abstratos espirituais, não é? De nível muito elevado, aquilo que está associado com o resultado, o efeito das mitzvot. Mesmo assim, uma vez que a pessoa capta a essência da mitzvah em si,
ou ela capta ou segura na sua mão o etrog em si, então por tabela o conhecimento, aquilo que ela aprende a nível místico também da mitzvah, é considerado como se ela estivesse captando a própria essência divina relacionada, a própria essência da luz e revelação divina relacionada e associada com essa mitzvah, com esse preceito.